para ele: meu irmão, que bom que você é curado. Amém? Graça e paz, querido. Você está bem? Seu rosto sabe disso? Então dê um sorriso para quem está do seu lado. Diga para ele: que bom que você veio. Diga para ele: você está no melhor lugar que você poderia estar essa noite. Esse é o local do seu crescimento. E nesse lugar é proibido fazer planos pequenos. Você pode sair do seu lugar e cumprimentar a vida de alguém que você não conhece. Vai até ele, fale com ele, se apresente a ele, dê as boas-vindas a ele. Diga para ele, para ela, que ele é bem-vindo nesse lugar, que ele pode contar com a tua vida, que você está aqui para servi-lo, para ser um canal de Deus para a vida dele. Você ainda tem tempo, rapaz. Vai falar com o povo. Eu quero te dar as boas-vindas ao nosso culto de ceia. Vamos celebrarmos aquilo que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz. Mas eu quero já conhecer quem está aqui nessa noite nos visitando pela primeira vez. Eu queria que você levantasse sua mão. Nós queremos te conhecer e te presentear também. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez nessa noite? Amém, querida, seja bem-vinda. Que prazer tê-la conosco. Que bom, queridos, vocês estão conosco. Que bom, querida, que você também está conosco. Fica com a mão levantada até que alguém te chegue e te presenteie, tá bom? Nós somos muito gratos em tê-los conosco nessa noite. Sintam-se em casa, abraçados. Nós queremos mesmo que vocês possam desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nos acrescentar nessa noite. Essa é uma noite bem especial, esse é um dia especial, né? Muitos irmãos estão em viagem, outros fazendo Enem, algumas pessoas trabalhando no Enem. Rapaz, esse negócio movimenta muita gente, né? Mas que bênção, irmãos, que você pôde estar conosco, você pôde estar nesse lugar, congregando, celebrando ao Senhor. Eu quero ainda te pedir perdão mais uma vez, porque a iluminação ainda não está pronta, mas nós não conseguimos encontrar as luminárias que queríamos. Então, essa semana nós vamos fazer outra incursão ou pedir pela internet, porque não tínhamos aqui. E aí nós cremos que nos próximos dias, nas próximas semanas, nós vamos poder te receber com uma qualidade, com excelência maior e melhor nesse lugar que você merece e que o nosso Pai merece, porque o nosso Deus, ele é um Deus excelente. Amém? Mas eu quero também agradecer, né, e dar as boas-vindas de volta à nossa equipe do Centro de Cura, que esteve durante esse final de semana lá em Campina Grande, na nossa conferência anual de cura. Amém? Eu sei que foi um tempo sobrenatural, maravilhoso. Eu pude acompanhar algumas coisas online daquilo que estava acontecendo naquele lugar. E quero já te convidar, se você conhece, você não, porque você não levantou a mão, né? Então você já recebeu sua cura. Mas se você conhece alguém que está enfermo, que precisa receber cura, quero convidá-lo a trazê-lo amanhã para cá. Nós temos o Centro de Cura acontecendo, um trabalho onde nós falamos sobre cura. Você vai aprender segunda, terça e quarta, 5 assuntos relacionados à cura. Você vai entender a vontade de Deus para a sua vida. Você vai ser aconselhado individualmente pelos nossos ministros de cura também. E na quarta-feira você vai receber a imposição de mãos. Pastor, eu tenho uma enfermidade que o médico disse que é crônico, que não melhora, que eu não sei como fazer. Olha, eu tenho que aprender a conviver com isso a minha vida toda. Não tem cura. Pronto, é dessas que a gente gosta. Amém? Então nós aguardamos você amanhã à noite aqui na igreja, a partir das 20 horas. Lembrando que se você vai participar ou você vai trazer alguém, é importante que você chegue um pouco mais cedo para fazer a ficha de inscrição. Temos vagas disponíveis ainda para essa semana? Temos vagas disponíveis ainda. Então, se você já sabe quem é, lá no final do culto, você já pode passar no nosso balcão de informações, já dá o nome dessa pessoa. Mas, queridos, não perde a oportunidade. Às vezes eu vejo pessoas na igreja que elas têm vergonha de dizer que estão doentes, porque algumas pessoas podem julgar e dizer assim: se está doente é porque não está andando em fé. Não, queridos, nós
pode ter acontecido alguma coisa na nossa vida e adoecermos. Estamos no mundo, amém? O nosso corpo, ele ainda não foi transformado em um corpo de glória. Mas isso não é motivo de você ter vergonha, isso não é motivo de você não participar ou não receber uma oração por cura. Então nós queremos mesmo te convidar a amanhã estar conosco aqui no nosso centro de cura Rema. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 1, versículo 11. Gênesis capítulo 1, versículo 11. Diga, Deus é bom. Eu sei que hoje no final do culto temos alguns avisos novos para dar. E aí o pessoal que está me lembrando dos avisos aqui, corre lá para o pessoal da comunicação. Deixa lá os avisos com ele para que ele mande para a minha lista todinha. Eu não me esqueça de nada, amém? Gênesis capítulo 1, versículo 11. Sabe, queridos, pensando sobre o que ministrar nessa noite, na sexta-feira à noite, Deus me trouxe uma palavra. Compartilhei de maneira bem breve, rapidamente, na nossa live, né? Que precisamos fazer na sexta-noite essa semana e não ao meio-dia, como fazemos toda segunda, quarta e sexta. E se você não acompanha, eu quero já te convidar, toda segunda, quarta e sexta, entra lá no meu perfil no Instagram, Chilton Assunção, e nós temos um tempo de conversa mesmo, de bate-papo, onde Deus tem trazido de um breve, em um tempo de 20 minutos, instruções preciosas. Parte do que eu falei na sexta-feira está dentro daquilo que Deus trouxe para ministrarmos nessa noite. E eu sei, queridos, que o tema, talvez, né, quando o pessoal lá da comunicação foi fazer a arte, eles ficaram sem entender muito bem o que era. Eu disse, não é assim, tem que mudar a arte. E o tema dessa noite é conforme a sua espécie. Diga, conforme a sua espécie. E você talvez, quando leia esse texto, ouça essa frase, se lembre exatamente do texto que nós vamos ler agora em Gênesis capítulo 1. E nós vamos trazer esse princípio e aplicá-lo em outra área bem importante na nossa vida. Gênesis capítulo 1, versículo 11, a Bíblia diz, e disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Diga, Deus falou e aconteceu. Não, eu acho que desse jeito não aconteceu não. Vamos de novo? Eu não vou forçar tanto minha voz hoje, tá certo? Eu vou tentar dosar muito bem aqui minha voz, mas eu vou precisar da sua ajuda. Amém? Então diga, Deus falou e aconteceu. Amém? Então nós vemos Deus falando, Deus colocando ordem, né, na terra, em Gênesis capítulo 1. E a Bíblia diz que assim se fez. O versículo 12 diz, a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Diga, era bom. Queridos, quantos entendem que quando nós olhamos para uma árvore, o fruto que ela vai produzir é de acordo com a natureza que aquela árvore é, ou segundo a sua espécie? Nós não vamos poder olhar para uma mangueira e esperar que tenha uvas nela, sim ou não? Por que não? Porque a mangueira produz o quê? A laranjeira produz o quê? A goiabeira? A caramboleira? A umbuzeira? Cada árvore vai produzir segundo a sua espécie. E quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, nós vamos ver Deus estabelecendo isso e criando algo, e nós vamos ver ao longo de toda a Bíblia, esse mesmo princípio, ele aparecendo várias e várias vezes, mas associados a outra coisa que não uma árvore natural. Mas o princípio estabelecido por Deus é, cada árvore ou cada fruto vai ser produzido segundo a espécie daquela árvore. Ou cada árvore vai produzir segundo a sua semente. Tudo bem até aqui? Pronto. Agora vai comigo lá para Gênesis capítulo 6, capítulo 8. Gênesis capítulo 8, versículo 22. Então, vamos entender aqui, enquanto você vai abrindo, eu vou te situar.
Deus criou o mundo, organizou as coisas, criou árvores, falou, criou o ser humano, colocou o ser humano para reinar, governar, exercer domínio sobre a terra. O ser humano peca, separa-se espiritualmente de Deus, ele agora morre espiritualmente, está distante de Deus, mas ainda assim, Deus vai fazendo com aquele homem alianças para que Deus pudesse alcançá-lo de alguma forma. Então ele faz uma aliança com Adão, depois que Adão peca, ele vai fazer agora uma próxima aliança com um homem chamado Noé. E na aliança que Deus faz com Noé, nós vemos que o mundo ele estava tão corrompido, aqui em Gênesis capítulo 6, que o dilúvio vem como um juízo sobre o pecado. A ira de Deus é derramada do céu contra toda a impiedade e todos aqueles que pervertem a justiça pela injustiça. Romanos capítulo 1 fala sobre isso. Então, quando nós vemos o dilúvio sobre a terra, nós estamos vendo um juízo caindo sobre a terra por causa da perversão e do pecado. E Deus manda Noé construir uma arca, né? Noé passa 100 anos construindo aquela arca, anunciando o povo que iria acontecer, ninguém dá ouvidos a eles, talvez você já conheça essa história, né? E os animais entram na arca, Noé e sua família entram na arca, 40 dias chovendo sobre a terra. E a Bíblia diz, queridos, que ao final disso, Noé solta um pássaro para ver se as águas haviam baixado, e Deus traz uma instrução para Noé. E a instrução que Deus traz para Noé é: você vai povoar novamente a terra. Você vai, a partir da sua descendência agora, gerar famílias. Crescimento. Diga crescimento. E Noé vai lá, junto com a sua família, e começa a cumprir aquilo que Deus mandou. Só que tem uma instrução, ou uma palavra que Deus, dentro desse contexto, de trazendo essa ordenança para Noé, tem uma palavra que Deus nos traz em Gênesis capítulo 8, versículo 22. Olha o que é que Deus diz em Gênesis 8, 22. Enquanto durar a terra está durando até agora? Peraí, você está em dúvida não, né? Vamos lá, ajuda o pregador. A terra está durando até agora? Está mais ou menos, né? Mas ainda está durando. Amém? Só não está pior porque existe alguém que conserva a terra. Quem é esse? A igreja. No dia que a igreja for tirada, a terra vai passar por um processo de destruição. Amém? Mas nós podemos falar sobre escatologia em outro momento. Mas percebe, enquanto durar a terra, não deixa, olha, isso é Deus falando, não deixará de haver plantação e colheita, ou sementeira e ceifa. Diga plantação e colheita. Mais uma vez. De novo. Então Deus está dizendo que aquele princípio que Ele estabeleceu, lá em Gênesis do capítulo 1, que cada árvore, que cada semente produziria segundo a sua espécie os frutos, mesmo depois do dilúvio, quando o homem vai repovoar a terra, Deus traz uma mesma instrução. Enquanto durar a terra, ainda vai continuar existindo plantação e colheita. Então, a plantação e a colheita é um princípio estabelecido por Deus desde antes do pecado do homem. Amém? E a colheita sempre será segundo a espécie da semente que foi plantada. Então, quando nós plantamos milho, o que é que nós vamos colher? Milho. Porque o fruto ele vai ser produzido segundo a espécie da semente. Tudo bem até aqui? Eu estou colocando algumas bases aqui para você nessa noite. Agora vamos lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7. O tempo passa, Jesus vem, morre, ressuscita, a igreja começa, todo aquele agora que crê em Jesus nasce de novo, tem o Espírito Santo habitando dentro. Paulo agora é levantado por Deus, começa a abrir igrejas na região da Ásia. Paulo está fazendo a obra do Senhor e escrevendo para os irmãos de uma região chamada Galácia, Paulo traz uma instrução inspirada pelo Espírito. Gálatas capítulo 6, versículo 7, Paulo diz assim: não vos enganeis, diga não vos enganeis. Olha para quem está do teu lado, diga não se engane. Olha para quem está do outro lado, diga não se engane. Não tem ninguém, né? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Você vai ver alguns momentos na Bíblia onde a Bíblia vai dizer não se engane. Nós vemos nesse momento, nós vemos lá em Tiago capítulo 1 versículo 16, quando Tiago falando para a igreja diz: olha, não quero, irmãos, que vocês sejam enganados.
Então, se ele traz essa instrução, eu não quero que vocês sejam enganados, é porque havia pessoas sendo enganadas. E a instrução vem, cuidado para você não ser enganado. Então, isso me mostra que se eu não tiver cuidado, eu posso ser enganado achando que estou fazendo certo. Lá em Tiago 1, 16 e 17, a instrução é não se enganar quanto ao caráter de Deus, achando que coisas ruins vêm de Deus. Esse é o contexto lá de Tiago, capítulo 1, versículo 16 e 17. Mas aqui, em Gálatas, capítulo 6, o contexto é parecido, mas ele traz uma verdade que está em linha com aquilo que nós estamos ouvindo até agora. Ele diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Diga, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, plantar, isso também colherá. Lembra do princípio estabelecido por Deus desde o início? Você vai colher segundo a espécie do que foi plantado. E enquanto a terra existir, sempre haverá plantação e colheita. E agora Paulo traz um princípio estabelecido por Deus desde o início e aplica esse princípio para a nossa vida cristã. Para a nossa vida de nascido de novo, para a igreja. E aí Paulo diz, de Deus não se zomba. Ora, por que será que Paulo começa dizendo, de Deus não se zomba? Talvez, dentro do contexto, se nós lermos o livro de Gálatas, nós vamos ver pessoas que estavam tentando andar na lei, achando que era certo, ou achando que era isso que agradava a Deus. Mas agora, no versículo 7, Paulo diz, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Porque o que semeia para a sua própria carne, ou seja, aquele ser humano, e aqui, lembra, irmãos, ele está escrevendo para a igreja. Quem é a igreja aqui? Eu acho que alguns estão em dúvidas. Quem é a igreja aqui? Nós somos igreja. Então ele descrevendo para a igreja, ele diz, porque o que semeia para a sua própria carne, aquele que anda na prática da carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito Santo, do Espírito Santo colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, palavras de salvação. Olha que coisa, Paulo agora diz, olha, entende algo, de Deus ninguém pode zombar, de Deus ninguém pode, trazendo para a nossa linguagem, tirar onda. Achando que não haverá consequências das escolhas que nós fazemos. É esse o contexto que ele está falando aqui. E aí ele diz, porque aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Diga, enquanto a terra durar, o que se plantar é o que vai colher. E aí Paulo diz, trazendo agora um princípio estabelecido por Deus para algo natural, para o contexto de vida cristã. E ele diz, porque aquilo que nós semeamos para a carne, ou segundo a carne, da própria carne nós vamos colher, ou vamos ter como resultado corrupção. Vamos ter morte. O texto de Romanos fala sobre morte. E agora ele diz, mas o que semeia para o Espírito Santo. Ou seja, aquilo que nós semeamos, aquilo que nós plantamos, de acordo com o Espírito Santo, ele diz, deste próprio Espírito Santo, nós vamos colher vida eterna. E eu sei que quando nós nascemos de novo, nós já temos vida eterna. Mas a Bíblia fala sobre receber a vida eterna e desenvolver a vida eterna. São duas coisas diferentes. O que é receber a vida eterna? É nascer de novo. É se bater as botas, morrer e ir para o céu. É ter aliança com Deus de novo, é ser reconciliado com Ele. Isso é glorioso e é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Se não fosse isso, nós estaríamos ferrados. Mas agora, nós precisamos, como o apóstolo Paulo diz, desenvolvermos a nossa vida eterna, ou a nossa salvação. E como é que nós desenvolvemos a nossa salvação? Diga, praticando boas obras. Praticando a palavra, andando no fruto do Espírito. Então Paulo diz, olha, se o que você semeia é para o Espírito Santo, desse próprio Espírito você vai desfrutar
da vida eterna. Você vai viver a vida eterna. Você vai não somente morrer e ir para o céu. Isso é maravilhoso, não estou desmerecendo isso, misericórdia, irmãos. Mas está disponível para você desfrutar aqui na terra desta vida eterna. E como essa vida eterna pode afetar a minha vida agora aqui na terra? Com cura, com proteção, com provisão, com suprimento, com bem-estar. É assim que a vida eterna, ela influencia a nossa vida agora. Então ele está dizendo, se eu andar na carne, eu não vou colher nada disso. Mas se eu andar no Espírito, se eu semear para o Espírito, se eu andar praticando a vontade do Espírito Santo, dele mesmo eu vou colher da vida eterna. Então diga, tem algo para eu colher na minha vida. Agora, vamos entender algo aqui. Se eu vou colher segundo a espécie da semente. Vamos lá, vamos entender agora um pouco aqui. E ele nos manda semearmos conforme o Espírito Santo. O que é que eu tenho que semear? Ou que tipo de semente eu preciso dar? Ou o que é... Quantos entendem que a semente vem do fruto? E o fruto vem da semente? Alô? Você está aqui? Você concorda comigo que se eu plantar, aquela semente vai produzir um fruto quando aquela árvore crescer? Mas o interessante nesse texto é que ele diz, se nós não desfalecermos, no devido tempo, nós colheremos. Guarda isso. Se nós não desfalecermos. Tudo bem? A semente vai produzir um fruto, mas para que aquele fruto produza outra árvore, precisa da semente que está dentro dele. Então, a semente e o fruto têm a mesma natureza, a mesma característica. Sim ou não? Agora, quantos aqui já nasceram de novo? Vamos lá, ajuda o pregador. Quantos já nasceram de novo? Quantos querem a ajuda das cartas para saber disso? Você quer? Não, você nasceu de novo? Então, o que é que habita dentro de você? Vamos lá, ajuda o pregador. Quem está dentro de você? Deixa eu ir para aquele lado aqui, ver se eles são mais animados. Quantos aqui já nasceram de novo? Ó, estão mais animados. O que é que habita dentro de você agora? Então, a natureza que eu e você, que nós temos, é a natureza divina. Nosso espírito recriado carrega a presença de Deus, a natureza de Deus. A Bíblia diz em Romanos 5,5 que o amor do tipo de Deus foi derramado no nosso Espírito Santo, ou em nosso espírito, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então diga, o amor de Deus está em mim. Esse amor, a Bíblia chama de amor ágape, ou amor incondicional, um amor sacrificial. É um amor que age sem esperar nada em troca. Um amor que não tem a ver com sentimentos, mas tem a ver com atitudes, comportamento. Então, se a natureza que eu carrego dentro de mim é a natureza divina, se no meu espírito recriado habita o Espírito Santo, esse Espírito Santo me deu o amor do tipo de Deus, esse Espírito Santo me deu fé, aleluia, esse Espírito Santo habita dentro do meu espírito, a semente que eu vou plantar para ele é o que? Divina, do mesmo jeito, e o fruto que eu vou manifestar e colher também é divino. Por quê? Porque nós a árvore vai produzir o fruto segundo a sua espécie. Olhe para seu vizinho e diga, você é uma espécie boa. Aleluia. Nós somos uma espécie boa. Que espécie é essa que nós somos? Diga, divina. Diga, o meu DNA, espiritualmente falando, é o DNA de Deus. Oh, aleluia. Então, querido, tu não é qualquer coisa, não. Eu sou um coitadinho. Não, tu é mais que vencedor. Ah, não, mas eu não posso não. Ei, você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Ah, não, mas eu estou doente. Meu Deus, ai que dor. Ei, ele já te curou. Naquela cruz, ele já levou todas as suas dores, todas as suas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras. Você é curado. Ah, pastor, mas eu não tenho nada. Ei, você tem tudo nele que te fortalece. Ah, mas eu estou triste. Ei, você pode se alegrar na tristeza. Alegrai-vos na tribulação. Aleluia. Por quê?
teu DNA é divino. Tua espécie é boa. E aquilo que você vai plantar e colher é bom. Oh, aleluia. Também é divino. Agora, entende que, naturalmente falando, não somos nada. Não poderíamos na nossa própria força natural. Sabe o que é que Jesus fala acerca disso lá em João 15? Só escuta. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Aí ele diz, vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer ligado na videira, assim nem vós podeis dar fruto se não permanecerdes em mim. Uau. Agora, qual é a parte da árvore que dá o fruto? É o tronco ou o ramo? Vamos lá. Aí Jesus diz, eu sou o tronco. Você é o ramo. Nós somos os ramos. Aí ele diz, para você produzir o fruto, você precisa estar ligado em mim. E ele diz que o estar ligado nele é permanecer nele. Se nós permanecermos nele, ele permanecerá em nós. E a natureza divina que está dentro de nós, a espécie que nós carregamos dentro de nós, ela começa a ser manifestada, evidenciada, semeada em prática de justiça, de santidade, de boas obras, de falar fé e não murmuração, de falar cura e não doença, de falar fé e não incredulidade, de andar em amor quando alguém faz mal a mim e a você. É isso que nós estamos semeando, só podemos fazer porque nós estamos ligados no tronco, na videira. Quem vai produzir o fruto, diga, sou eu. Mas nós só podemos produzir se estivermos ligados nele. Amém? Você está aqui? Aí no versículo 7 ele diz, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Querido, eu vou te dizer uma coisa. Se eu te dissesse assim, rapaz, tu pode pedir o que quiser e vai acontecer. Querido, eu garantindo não é muita coisa não. Mas Jesus garantindo é diferente. Vamos ler de novo o versículo 7. Eu acho que às vezes eu falo a começar por mim. Eu acho que às vezes a gente não consegue entender bem o versículo 7. Se permanecerdes em mim. O que é permanecer em Jesus? É estar ligado nele. Conectado com as coisas do alto. Buscando as coisas do alto, como diz Colossenses capítulo 3. Firmado nas coisas do alto. Perseverando na palavra. Perseverando em oração. Perseverando em uma vida de temor, crendo, congregando, orando, buscando, em comunhão, uns com os outros, uns com os outros, uns com os outros, uns com os outros. Efésios 5,18, não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hino, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor de todo o vosso coração, com ação de graças, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Então, estar um com o outro faz parte de quem nós somos. Alô, tá tudo bem com você? Então, quando nós fazemos isso, nós estamos permanecendo nele. Então, por estarmos permanecendo nele, olha, percebe que o que eu estou falando aqui são condicionais? Se fizermos, se não desfalecermos. Lembra do que Paulo disse? Se não desfalecer. Se permanecer firme. Se continuar fazendo. Jesus disse, se você estiver em mim. Percebe que é uma condição. Por quê? Porque não depende de Deus. Olha para seu vizinho e diga, não depende de Deus. Depende de nós. Amém? Por isso que ele fala, se. Por isso que Jesus disse, se. Por isso que Paulo diz, se. Por isso que Paulo diz, tudo que o homem plantar, certamente colherá. Então, ele está dizendo, se você permanecer em mim, que é fazendo essas coisas que nós ouvimos aqui, eu falar agora. Ele diz, e as minhas palavras permanecerem em vós.
Qual é a diferença de estar nele e ele estar em nós? Estar nele é o que nos compete. Ele está em nós é aceitarmos aquilo que ele nos diz. E não rejeitarmos a sua palavra. Ele diz, se as minhas palavras estiverem em vocês. Aí ele diz, pedireis o que quiserdes. Agora vem cá, irmão. O que é pedireis o que quiser? Já parou para pensar? Eu acho que às vezes, nós pregadores, tentamos diminuir o poder do que Deus está falando em algumas passagens. Porque parece que algumas coisas que Jesus fala, choca. Tem algumas coisas que a Bíblia fala que choca. Que vai contra o socialmente correto ou politicamente correto. E aí, durante muito tempo na história da igreja, tentou-se abafar a isso para não dar a entender que está dizendo qualquer coisa. Eu sei, irmãos, que esse qualquer coisa aqui é em linha com a palavra. Porque nós vamos estar nele, as palavras dele vão estar em nós. Então a gente não vai pedir fora da vontade dele. Amém? 1 João capítulo 4, versículo 15, ele diz, se você orar a Deus segundo a vontade dele, ele vai te ouvir. E se ele te ouve, é certo que você vai receber aquilo que você pediu. Então não é aqui fora da vontade de Deus, não é fora da palavra. Mas percebe, tudo que você quiser e pedir, se você estiver nele e ele estiver em você, o que é que a Bíblia diz? Será o quê? Vamos lá, ajuda o pregador, pelo amor de Jesus. Será o quê? Aí o versículo 8 diz assim, ó. Nisto o meu Pai é glorificado. Nisto o quê, irmão? Pelo amor de Jesus Cristo. Em que deis muitos frutos. Então, isso me diz que Deus é glorificado quando eu produzo muitos frutos. E Jesus associa os meus frutos diretamente com aquilo que eu posso ter nele, porque eu estou nele. Ou eu posso receber dele. Ah, meu Deus do céu. Está chegando luz agora. Querido, já parou para pensar? Se nós estamos nele, nós vamos andar em amor. Nós vamos amar. Não vamos ficar com raiva, com bico, com safadeza, com raiva do irmão, do marido, da mulher, que não guardou a meia no mesmo lugar, que botou a toalha molhada em cima da cama, ou que pegou a toalha da esposa para tomar banho, quando poderia ter pego a dele. Quando nós estamos andando em amor, nós estamos produzindo uma semente e um fruto segundo aquilo que já está dentro de nós. Tudo bem até aqui? Só que aí, por estarmos fazendo isso, nós podemos pedir o que quisermos e Ele vai nos dar. Meu Deus do céu. E aí Jesus diz que isso também é frutificar. Sabe quando é que nós estamos frutificando para o reino? Quando nós pedimos algo segundo a vontade de Deus e aquilo se manifesta. Então, você concorda comigo que na falta não há glória para Deus? Na doença não há glória a Deus? Na miséria não há glória a Deus? Quando a glória a Deus é dada? Quando a provisão chega. Quando a glória a Deus é dada? Quando a cura chega. Quando a glória a Deus é dada? Quando o milagre acontece. Quando aquilo que você não tinha e de repente você chama a existência, você persevera, não desanima, não desfalece e chega. E se manifesta. E aí o que é que você diz? Glória a Deus! É assim ou não é? Tem que preservar a minha voz que eu vou dar aula essa semana. E quando esses frutos começam a se manifestar, a Bíblia diz que isso glorifica a Deus. E Deus é glorificado quando damos muitos frutos. Meu Deus do céu. Onde está o segredo disso tudinho? Permanecer nele. Para plantar e colher do Espírito. A natureza está dentro de você. A semente que Deus plantou foi o próprio Espírito Santo. E a semente não foi bichada. Aleluia. Diga, a semente que eu carrego é divina. Uau. Oh, aleluia. A
A semente que nós carregamos, ela é divina, irmãos. Quando o diabo ele olha para mim, para você, os demônios olham para mim, para você, ele sabe o que a gente carrega por dentro. Meu Deus do céu. É interessante. A Bíblia fala, né, que o cara se endemoniou e aí vai lá, o povo expulsar, ninguém consegue expulsar. O demônio dá uma cambada de pau, né? Ouvimos sobre isso aqui esses dias. Eu não sei se foi alguém que ministrou, foi na conferência. Ou foi em outra ministração que eu vi, né? E aí o que é que acontece? O demônio lá em Atos diz assim, olha, eu sei quem é Jesus. Eu sei quem é Paulo. Agora, quem são vocês? Perceba, queridos. Os demônios, o reino das trevas, ele sabe quem nós somos. Eles sabem o que nós carregamos. Eles sabem que tem uma semente divina plantada dentro de mim e de você. Eles sabem, irmãos, que nós carregamos a presença de Deus. Eles sabem que onde nós chegamos, a presença de Deus chega. O problema é que muitas vezes nós não sabemos. Eu já vi, ninguém me disse, eu já vi pessoas que não são cristãs e que mexem muito com o reino das trevas. Elas dizem, olha, contra aquele tipo de pessoa, a gente não pode fazer nada. A gente não tem força. Eu já vi, irmãos, chegar e dizer assim, para uma pessoa, olha, isso que você precisa, a gente não pode dar não, você tem que ir lá na igreja. Aleluia. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. É a garantia que nós somos salvos. Diga, eu fui selado. Fomos selados, irmãos. E deixa eu te dizer mais uma coisa. Quebraram o cadeado e jogaram fora. Fecharam, trancou, tá dentro. Quebraram o cadeado e jogaram fora. Agora, nós precisamos entender o que nós carregamos. Para produzirmos o fruto segundo a espécie do que nós carregamos. Por isso nós não podemos perder tempo, irmãos. Com o quê? Com coisas que não vão nos levar a andar em amor. Eu estou estudando sobre algo e preparando uma série de ministrações. E eu sei que quando eu começar a ministrar isso vai chocar muita gente. Não somente aqui, mas no corpo de Cristo. Mas eu não vou ter medo de fazer, porque eu preciso fazer o que Deus está me mandando fazer. Mas uma das coisas que o diabo mais tem trabalhado para impedir, irmãos, de nós frutificarmos é nos enganando com sugestões, com coisas. Quem aqui já viu alguém que, por exemplo, Maria namorava Joãozinho. Maria e Joãozinho eram muito felizes. Maria e Joãozinho viviam felizes. Eles se abraçavam. Eles andavam juntos, andavam pegados na mão. Maria e Joãozinho eram love para cá, love para lá. Maria dizia para Joãozinho, meu coração é teu. Joãozinho dizia para Maria, meu corpo todo é teu. E eles viviam felizes para sempre. Até que um dia, do nada, aparece... Eu disse que era o nome de quem? João e Maria, não foi? Então aparece Jezabel. Vamos usar um nome assim, né? Para ninguém se identificar. Para não parecer com o nome de ninguém. E aí Jezabel aparece. E Jezabel, como quem não quer nada, começa a falar com Joãozinho. Ela até gosta de Mariazinha. E aí daqui a pouco, ele é, como a Bíblia diz, enredado. E daqui a pouco, o Joãozinho está longe da Mariazinha. Porque ele está com a Mariazinha, olhando para Jezabel. E isso não tem a ver com traição natural.
Não é disso que eu estou falando. Como assim, pastor? Por isso que eu disse que essas ministrações vão chocar muito. Isso tem a ver com o engano do diabo sobre a vida de pessoas em várias áreas. Isso pode acontecer num relacionamento? Pode. Mas isso pode acontecer em amizades. Isso pode acontecer em trabalho. Isso pode acontecer no relacionamento entre pessoas. Isso pode acontecer até entre igrejas. E a Bíblia diz, em Efésios capítulo 4, que nós precisamos crescer para não sermos levados de um lado para o outro. Por todo vento de doutrina, de enganos, de sugestões, de coisas. Mas esse não é o tema da ministração nessa noite. Foi só para deixar você com gostinho. Mas nós não podemos perder tempo com isso. Porque nós precisamos andar em amor. E aí a gente não pode perder tempo com isso. Nós precisamos ser intensos naquilo que Deus nos dá. Nós precisamos estar tão firmados nele que o vento vai dar. Você pode até balançar para um lado, você pode balançar para o outro, mas você continua firme nele. Interessante, eu estava viajando na sexta-feira, junto com alguns irmãos, e aí no caminho eu vi, e aquilo me chamou a atenção. Eu me lembrei do texto de Mateus capítulo 7, versículo 24, quando a Bíblia Jesus fala sobre construir a casa em uma rocha. E eu estava passando naquele lugar, e tinha uma casa construída exatamente em cima de um lajedo de pedra. E eu olhei para aquilo e eu digo, meu Deus do céu, isso é o que Jesus disse que era para fazer. Porque as ventanias, as tempestades, elas vão se levantar sobre a casa que está sobre a rocha e a casa que está sobre a areia. A diferença é onde está o fundamento. O problema, a situação, vem igual. Mas o que vai definir não é a construção em cima, é o fundamento para baixo. O fundamento para baixo vai determinar se nós vamos ficar firmes diante das pressões. Se quando aquela pessoa pisar no teu calo, você olhar assim para ela e diz, eu te amo. A vontade que tem, irmão, é mandar a pessoa ir lá para aquele lugar. Mas vontade daí passa. A gente olha para o abençoado e diz, eu te amo. Aí a gente vai lá, compra um presente, dá para a pessoa. Pastor, isso é ser besta. Não, irmão, isso é ser crente. Isso é ser filho, isso é andar em amor. É quando alguém malha você injustamente, ou justamente, porque às vezes a gente planta e vai colher errado, né? Que planta na carne, colhe para a carne. E deixa eu só abrir um parênteses aqui. Parece que às vezes o problema está só com os outros, né? E nunca com a gente. Já parou para pensar? Eu tava lendo um livro esses dias, e aí o autor disse algo interessante. O livro é Em Busca de Timóteo, um capítulo que ele fala sobre infecção de equipe. E ele disse algo interessante. Ele disse, toda equipe, todo grupo, tem alguém que está doente e que dá trabalho. E se você olhar para o grupo que você está, e você não percebe isso em ninguém, é porque você é o doente. Aleluia. Às vezes há um grupo, né, saudável, né? Mas às vezes em relacionamentos, né, em grupos de pessoas, essas coisas acontecem, né? Mas quando isso acontecer, irmãos, nós precisamos andar em amor. Diga, eu vou produzir o fruto segundo a espécie. E aí Jesus diz em João 3,34 que esse é um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Como foi que Jesus nos amou? Se entregando por nós. Agindo sem esperar nada em troca. Querido, nós não podemos fazer igreja, achar que igreja é banco de negócio, moeda de troca. Não, eu vou fazer por você, irmão, mas naquele dia que eu precisar, se lembre, viu? Irmão, troca aqui uma escala comigo que eu estou precisando. Beleza, irmão.
Aí outro dia você precisa, o irmão não pode. No dia que tu precisou, eu fui. Aí agora tu não quer? Sabe como é o nome disso, irmãos? Carne. Mas Deus está nos chamando para andarmos em amor. Pastor, eu não consigo não. Então a gente precisa ficar mais ligado no ramo. Ou no tronco, na videira. Buscando mais, lendo mais, meditando mais, orando mais. Né? E aí a gente vai fazer o quê? Colocar a carne no lugar. Porque a Bíblia nos diz em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais, diga jamais, nunca, satisfareis ao desejo da carne. Pois a carne luta contra o Espírito Santo e o Espírito Santo contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito Santo, que é manifesto no nosso espírito recriado, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito Santo, andemos também no Espírito Santo. Aleluia. Então diga, é possível eu andar em amor quando a minha carne não quer. Sabe o que é que Paulo diz? Eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha ficar desqualificado. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Não perde tempo com coisas que vão te levar para distante do amor. Porque não faz parte do teu DNA. Não é quem você é. Não é o fruto que você deve produzir. Não é a semente que você tem que plantar. Não podemos, irmãos. Precisamos estar vigilantes. Diga, vigilantes. Como é que eu faço? Guarda o coração. Filtra aquilo que chega no teu coração, na mente. As informações, as sugestões. Às vezes vem só uma conversa que alguém traz para você. Menino. Que agora tem homem fofoqueiro também, né? Antigamente podia só dizer menina. Não, hoje tem homem fofoqueiro também. Menino, tu sabe o que disseram? Rapaz, fulano é assim, fulano é assado. Deixa eu te ajudar com algo, irmãos. Não quebra a influência de alguém sobre a vida de outra pessoa somente porque você não gosta daquela pessoa. Não faz isso. Talvez algo entre você e alguém precisa ser ajustado. E não foi tão bem ajustado como deveria ainda. E aquilo gera em você um sentimento. E você começa a influenciar outras pessoas contra aquela pessoa que você não está alinhado o coração com ela. Não faz isso, irmãos. Nós não fomos chamados para isso. Deus quer nos levar para níveis maiores, irmãos. Mas para isso o fundamento precisa estar bem feito. Eu sei que a palavra de domingo passado parece um pouco com a de hoje, né? Vai se complementando. Mas eu quero te dizer, irmãos, Deus está nos levando para níveis maiores. Deus vai fazer coisas extraordinárias no nosso meio. Por isso nós não podemos deixar, irmãos, coisas nos sujarem por dentro. Mas pastor, eu errei nessa área. Eu parei por causa disso. Eu sofri por causa disso. Olha, eu não sei mais como lidar. Deixa eu te dar uma boa dica para você nessa noite. Primeiro, se arrependa. Para encerrar, eu quero que você fique de pé. Os irmãos podem vir. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E você vai celebrar a ceia do Senhor livre nessa noite. Livre de qualquer peso. Eu quero ler para você Apocalipse capítulo 2. Eu sempre cito esse texto. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Jesus escrevendo uma carta,
trazendo uma instrução para o pastor, para o líder da igreja na cidade de Éfeso. Não. Sim. Ele diz assim, ó: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Jesus escrevendo para aquela igreja diz: eu conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Jesus até agora só elogia aquela igreja. Olha, vocês têm ficado firmes, vocês não têm esmorecido, vocês têm perseverado. Mas ele diz no versículo 4: tem um porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E aí talvez você pense nessa noite: pastor, eu parei no meio do caminho, eu errei em algumas coisas, eu não estou andando ainda nisso, eu precisaria reorganizar coisas na minha vida. Deus está dizendo para você nessa noite: arrependa-se, se lembre de onde caiu e recomeça, porque Deus tem uma vida nova para você. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada dia. Diga: a cada dia. De novo. De novo. Sabe o que é que significa? Errou hoje, tem perdão hoje. Erramos hoje, tem graça para hoje. Talvez plantamos na carne, tem graça para manifestar perdão hoje, agora. Mas pastor, e se eu errar amanhã? Tem graça para te perdoar amanhã. Tem socorro da parte de Deus para te ajudar amanhã. Isso não é liberdade para pecar, para vivermos deliberadamente errando, mas é o amor de Deus nos alcançando todos os dias. Ele tem uma página em branco para mim e para você todos os dias. E o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor Jesus o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor agora. E é interessante porque Paulo diz: olha, o pão representa o corpo, que foi aberto, moído para nos curar. Lembra do culto de ceia do mês passado? Falamos justamente sobre cura e justificação. O corpo dele foi moído para nos curar, e o sangue foi derramado para nos justificar, para limpar a nossa natureza de pecado, para mudar a nossa natureza de pecado, para nos reconectar com Ele de novo. E Paulo disse: façam isso em memória de mim até que Ele venha. Diga: Ele vai vir. Ele vai vir, diga: Ele vai vir. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Até que Ele venha, nós vamos fazer isso. Agora, isso que nós fazemos, nos lembrando daquilo que Ele fez por nós, Ele diz assim:
Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E aí muitas pessoas pensam, o que é ceiar de forma indigna? E aí cada um pensa, não, é não ter se batizado. Não, é porque eu briguei com meu marido. É porque eu briguei com a minha esposa. É por causa disso, é por causa daquilo. E se cria muitos pensamentos, muitas sugestões, muitas doutrinas em cima desse versículo. Aí a Bíblia diz, versículo 28, versículo 27 ainda: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu ou culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então ele diz que se estivermos errando ou estivermos andando indignamente, nós precisamos nos examinarmos e depois disso ceiarmos. Isso me mostra que se eu me examinar e identificar algo na minha vida que precisa ser ajustado, eu devo ajustar por meio de uma oração, por meio de um arrependimento e depois ceiar. O erro não é motivo para você não ceiar. O erro é para que nós possamos nesse momento nos examinarmos, nos arrependermos para ceiarmos. Aí ele diz mais. Ele vai dizer o que é andar indignamente. A resposta para isso está no versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si. Olhe para quem está perto de você e diga: nós juntos somos o corpo de Cristo. Não discernir o corpo de Cristo, irmãos, é não entender que essa pessoa que está do teu lado é tão participante do corpo da glória de Deus quanto você. É não andarmos em amor uns com os outros, é não cuidarmos uns dos outros. Esse é o contexto de 1 Coríntios 11. É cada um buscar seus próprios interesses. Eles se reuniam e cada um celebrava, comia do seu jeito. Ninguém se importava com o outro, ninguém cuidava um do outro, ninguém andava em amor um com o outro. E aí Paulo diz: se você estiver andando assim, não estiver andando em amor, você é culpado do corpo de Cristo, porque Ele morreu por mim e por você, para que agora produzamos um fruto de amor. Porque o DNA e a semente plantada é divina. Ele diz: se examine, se você não está andando em amor, se arrependa e ceie. Você está aqui, irmãos? Aí ele diz que muita gente naquele lugar estava fraco, doente, e não poucos que morreram, porque não se julgaram, não se arrependeram, continuaram andando no pecado, na carne, e não se arrependeram, não andaram em amor. Mas ele disse: se nós julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados juntamente com o mundo, porque o Senhor, quando nos julga, Ele nos disciplina. E aí ele diz assim, ou por causa disso, então, concluindo, versículo 33: pois, meus irmãos amados, quando vos reunis para celebrar a ceia, esperais uns pelos outros. Esse é o contexto. Andem em amor um com o outro. Partilhe junto desse momento de comunhão. Hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos orar pelos elementos que você vai receber. Enquanto você recebe, você vai lembrar de tudo aquilo que você ouviu na ministração. Você vai identificar áreas na tua vida que precisam de arrependimento, de coisas que precisam ser ajustadas, para que você possa participar da ceia do Senhor livre de todo embaraço. Talvez foi algo que alguém falou com você, talvez foi algo que alguém fez com você. Você pode liberar perdão agora nessa noite. Pastor, eu não estou com vontade nenhuma de perdoar. Quem disse que é com vontade? É uma decisão. O amor do tipo de Deus, o amor ágape, o amor incondicional, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, nada disso tem a ver com sentimento, tem a ver com decisão. Então nós decidimos, e o Espírito Santo que está em nós nos assiste, nos auxilia
para que nós, quando aquele sentimento se levantar de novo contra aquela pessoa, você não vai mais alimentar aquilo. Você vai dizer: epa, eu já liberei perdão. E se você está aqui nessa noite e você ouviu tudo isso, mas você ainda não fez uma oração decidindo entregar a sua vida a Jesus, você pode fazer isso agora. Ou se você está aqui essa noite e ouviu tudo isso e você precisa se reconciliar com o Senhor, você já nasceu de novo, mas por algum motivo você se afastou dele, se afastou da comunhão com ele, do congregar, essa é a tua noite também. E se você precisa fazer essa oração nessa noite, levante sua mão e nós vamos orar junto com você. Tem alguém nesse lugar? Aleluia, temos mãos levantadas aqui. Não. Temos mãos levantadas aqui. Oh, aleluia. Tem mais alguém, irmãos, nesse lugar que precisa fazer essa oração? Deus, Ele se entregou por você, irmãos, para você viver a vida que Ele tem. Na sua força, na minha força, nós não podemos nada, mas nele nós podemos todas as coisas. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos auxilia.